Boa tarde, pessoal. Então, eu não tinha feito vídeo anteriormente, né? Demorou um tempinho a mais. Eu tava ruim, não tava não, estou ruim, né? Mas, vamos lá, né? Eu tenho aqui radical de um radical. Então, eu tenho uma raiz dentro de outra raiz. Você fala, meu Deus, que assustador, uma raiz dentro de outra raiz. Mas isso é de besteira, isso aqui é super fácil, tá? Então funciona assim, ó. Raiz, que raiz é essa aqui? Raiz quadrada, porque quadrado vem de 2. Então aqui eu tenho raiz quadrada da raiz quadrada, tá? Pode ser raiz cúbica, raiz quinta, a regra é a mesma para todas, tá? Então o que você vai fazer aqui? É simples, primeiro passo você vai multiplicar. 2 vezes 2 é igual se fosse potência da potência. 2 vezes 2, 4. Então aqui vai ser raiz quarta de 625, tá? Raiz da raiz. Raiz quarta de 625. Como que eu faço raiz quarta de 625? A gente já viu antes, né? Mas vamos relembrar. 625, quando eu não sei a raiz, eu fatoro. Por 2 não dá, por 3 não dá, por 5. Por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Raiz quarta. Tem que repetir quantas vezes? 4. Quem fez grupinho de 4 números aqui? O 5. Então a resposta é 5. Olha que besta. Olha que coisa besta. Agora olha isso daqui, ó. Raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada. Meu Deus, professor, tem 3 raízes. Mesmo esquema. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, raiz oitava de 64. Vamos ver. 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Tem que repetir 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vixe, não repetiu 8 vezes. Tá? Em vez de copiar 64, vamos deixar desse jeito aqui, ó. 2 e 6, tá? Só que quando você observa isso daqui, não dá para sair, né? Logicamente não dá, porque o 6 é menor do que o 8. Para sair, tem que ser maior a quantidade de vezes que repete do que está aqui fora. Quando você não consegue sair, tá? A conta acaba ali. Só que nesse caso, o 8 e o 6 dá para fazer alguma coisa. Quer ver? Ó? Ah, eu não estou enxergando. Vamos transformar isso aqui em potência. Ficaria 2, a gente vai usar aquela propriedadezinha, ó. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Então, o 6 que está na sombra vai para o sol, o que está no sol é o 8, vai para a sombra. Essa fraçãozinha 6 oitavos, dá para fazer alguma coisa. Dá para simplificar. Quem divide o 6 e o 8? O 2. 6 por 2 é 3, 8 por 2 é 4. Então, sempre que der, você tem que fazer isso, tá? Quando você não conseguir tirar da raiz, vê se não dá para fazer isso que eu estou fazendo agora, tá? Chegou aqui, só que o exercício começou com raiz, então ele tem que acabar com raiz. Então, não posso deixar desse jeito. Então, raiz de 2. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Aí seria essa a resposta. Ou raiz quarta de 3 ao cubo, 8. Tá? Tome cuidado, tudo bem? É só isso. Agora vamos para uma coisa que todo mundo odeia. Racionalização. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Isso não está errado, tá? Se você chegar numa resposta e deixar essa resposta, não está errado. Só que o que acontece? Alguns matemáticos antigos não gostam de deixar um número irracional aqui embaixo. O que é número irracional? É uma dízima não periódica. Então vai ser 1, alguma coisa, e essa alguma coisa é infinita, né? Só que não tem lógica, é um número irracional, tá? Então, alguns matemáticos não gostam de deixar aqui no denominador um número irracional. Então, eles fizeram uma técnica para esse denominador irracional deixar de existir, tá? Mas não está errado.
Nas provas você pode achar a resposta desse jeito ou do jeito que a gente vai fazer agora, tá? Então, para racionalizar é muito simples. Você faz vezes o que está aqui. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Aí você faz. Multiplicação sempre tem que ser em cima e embaixo a mesma coisa. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Uma vez raiz de 2 vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 a gente já fez antes, né? Multiplicação de raízes. O de dentro multiplica o de dentro. 2 vezes 2, 4. Qual é a raiz de 4? 2. Acabou. Isso e isso são as mesmas coisas. Por que é a mesma coisa? Porque, tá vendo esse raiz de 2 e raiz de 2? Eu podia cortar, né? Aí se eu cortasse, voltaria a ser isso, né? Então isso e isso, mesma coisa. O que eu fiz em cima, eu fiz embaixo, então eu não mudei a igualdade. Agora aqui, mesma coisa. Vezes raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. Lembrando, não pode multiplicar o de dentro, de fora com o de dentro, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Acabou. Viu como é fácil? Não é difícil, não é uma coisa... Nossa, que assustador, meu Deus, vou perder minha noite de sono. Agora é esse, ó. Vezes... O que está me atrapalhando é só a raiz de... O 2 não me atrapalha, então eu não preciso mexer no 2. Ah, professor, eu quero. Se você quer, o problema é seu, mas não precisa. Tá? Agora aqui. De cima multiplica de cima, de baixo multiplica de baixo. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. O 2 você não vai mexer, copia. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Qual é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Qual é o sinal aqui do meio? É o sinal de vezes, vezes. 2 vezes 2, 4. Observe que eu tenho 4 maçãs para 4 pessoas. Dá para dividir, né? Ó. Esse dá para dividir por esse. 4 dividido por 4 vai dar 1 raiz de 2. Esse 4 dá para dividir. Não precisa do 1, né? Então a resposta aqui é raiz de 2. Tá? Viu que simples? Vamos para os mais divertidos. Antes de explicar os mais divertidos, vamos nos lembrar de umas coisinhas, tá? Umas coisinhas bem importantes, tá? Uma coisinha que você viu lá no 8º ano, que é assim, ó. A mais B que multiplica A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui chama-se produto da soma pela diferença. Então, eu tenho esse vezes esse, vai dar esse, tudo bem? Quadrado do primeiro é A mais B, A menos B, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Eu vou usar essa técnica para resolver esse exercício, tá? Então, vamos usar, ó. Vezes... Tá? Vou mexer aqui embaixo primeiro. Tá vendo aqui embaixo? Né, como aqui tem muita raiz, então eu vou usar essa técnica. Então, ó, tem um mais no meio, né? Se tem um mais no meio, para virar essa resposta que eu quero, o próximo tem que ser sinal de menos. Observa, copiou as mesmas letras, mas mudou o sinal. Então, vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Eu vou copiar as mesmas coisas, só que para dar certo, eu vou mudar o sinal. Isso aqui é mais, aqui tem que ser menos. Tá? Em cima e embaixo a mesma coisa. Porque eu poderia cortar isso daqui e falar que a resposta é o anterior. Tá? Então vamos lá. Aqui propriedade distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 5, 2 vezes 5, raiz de 10. Menos... Raiz de 2 vezes 2, raiz de 2. Lembrando, raiz multiplica raiz. 2 vezes 2 é raiz de 4. Esse 2, quem está aqui na frente é invisível? 1. 1 vezes 2, 2. Sobre... Aqui embaixo eu vou usar essa técnica. Não vou fazer distributiva, não. Quadrado do primeiro. Então, vai ficar raiz de 5 ao quadrado. Menos quadrado do segundo. 2 raiz de 2 ao quadrado.
Raiz de 10 não dá para resolver, tá? Porque raiz de 10 vai dar por 2, 5, por 5, 1. Não vai ter repetição. Menos 2 vezes. Qual a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Sobre raiz corta a potência, vai sobrar o 5. Menos, esse 2 é de todo mundo, né? Vai ficar 2 ao quadrado, certo? Raiz de 2 ao quadrado, igual raiz de 10 menos 2 vezes 2, 4, sobre 5, menos 2 ao quadrado é 4, não é isso? Vezes, que aqui no meio é vezes, né? Ó, raiz corta a potência, vezes 2, igual, tem um espacinho aqui ainda, igual raiz de 10 menos 4, em cima não dá para fazer mais nada, 5 menos 4 vezes 2, 8. Raiz de 10 menos 4 sobre 5 menos 8 vai dar menos 3. Embaixo não pode ser menos. Então, o que você vai fazer? Preste muita atenção nessa parte. Embaixo não pode ser menos. Quando embaixo for menos, você vai fazer ficar mais. Só que quando você faz ficar mais, os sinais das contas de cima tem que mudar, tá? Então, esse 10, a raiz de 10 era positivo, né? Então, agora vai ser negativo, tá? E esse 4 era menos, agora ele vai ser mais. Então, de novo, ó, quando embaixo for negativo, você vai trocar os sinais dos números de cima, tá? A resposta ou vai estar assim, ou vai estar assim, ó. Tá? Observa que eu só troquei a ordem, né? Coloquei o 4 na frente e a raiz de 10 atrás, tá? Então, é só isso. Ficou um pouco difícil, né? Mas faz. Agora vamos pro último aqui. O mais divertido. Vamos lá, vamos se divertir. 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 2. Mesmo esquema. Vezes raiz de 5, raiz de 2. Se o sinal do meio é mais, aqui vai ser menos. Raiz de 5 menos raiz de 2. Parênteses, parênteses. Né? A gente vai usar a regrinha, né? Ó, A mais B, que multiplica A menos B. Vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Vamos lá. Propriedade distributiva. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Sobre... aqui é mais, aqui é menos, então quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado, menos raiz de 2 ao quadrado. Sempre aqui no meio é menos. Raiz de 5 não dá para fazer nada e nem a raiz de 2, tá? Sobre raiz corta a potência, 5, menos raiz corta a potência, 2. 5 menos 2 vai dar 3. Não dá para dividir, acabou, tá? Aqui tá a mesma coisa, por causa que o meu vídeo tinha chegado ao limite, mas é a mesma conta, tá? Qualquer dúvida, mandei mensagem.